Um exemplo de prevenção, um exemplo de atuação de família, da influência dos parentes, dos amigos, da orientação na vida, na carreira. E aí você vê a consequência. A consequência é a vitória, esse é o resultado. Gente, eu fui conhecer essa semana, em Vigia, o Memorial Luiz Mário. Um jogador que começou no Remo, nem demorou muito. Aliás, foi logo vendido para ajudar a pagar a folha de pagamento do Remo, naquela altura. Jogou pelo Paysandu, brilhou pelo Brasil, pelo mundo afora. Luiz Mário, fui conhecer o memorial dele. Vamos lá. Eu tenho muito orgulho, na real, de ter nascido aqui, né, em Vigia, onde tudo começou, né, uns campinhos de areia. E então, como eu sempre falei para a mãe, que o memorial tinha que ser aqui em Vigia. No dia da inauguração desse espaço, eu comecei falando assim, que todo ser humano tinha um sonho e eu não era diferente, né? Era de casar, procriar. E dentro dos meus filhos eu queria que tivesse um jogador de futebol, conversando. Luiz Mário, no caso, né? E o sonho foi realizado. Então, a cada momento que ele foi conquistando, a cada degrau que ele foi subindo, eu me surpreendia, porque eu mereço, eu mereço. Esse espaço aqui, eu comecei a guardar as coisinhas dele. Isso aqui tudo era em quadros. E aí foi sufocando. Sabe? Foi sufocando, eu disse, Jair, por que a gente não faz um espaço melhor, isso aqui? Chamei o arquiteto vigense, que está ali o nome dele, Fernando, por sinal, e eu disse, Fernando, eu queria deixar esse espaço aqui para as coisinhas do Luiz Mário, quero morrer, mas eu quero deixar isso. Ele pegou e disse, tudo bem, e ele fez todo esse planejamento, né? Tem pessoas que acham que é um túnel, tem ali aquela coisa, e assim foi. E a gente estava 3 anos fazendo isso aqui, não foi do dia para a noite. Cada vez se fazia um pedacinho, móveis. E quando chegou agora que ele veio para passar o mês de lugar, agora que a gente vai inaugurar. Acho que vai servir de incentivo também, né, para outros meninos mais jovens aqui daqui de Vigia, para que possam um dia trilhar uma carreira, né, essa carreira que eu tive, que graças a Deus conquistei tanta coisa e eu tenho muito orgulho de ter chegado onde eu cheguei, por ter saído daqui de Vigia. A gente sabe como é difícil conquistar as coisas no país, tudo, na mais sendo paraense, tudo, mas graças a Deus deu tudo certo e sou muito realizado por isso. Até que saiu Soiá, já ouviu falar no Soiá? Já ouvi falar. O que mais você escuta aqui é isso, que do gol do Soiá, que fez contra o Remo, que fez um gol histórico. Mareco, você viu jogar? Mareco eu não vi jogar, mas é daqui e tem um filho, né, que é o João Paulo, que é um grande amigo meu, amigo de infância. E teve outros jogadores, Mário Vigia. Mário Vigia, bicampeão brasileiro pela Tuna. Ele foi, na real, meu grande incentivo para que eu quisesse buscar e trilhar uma carreira como jogador profissional. O Mário, na minha infância, ele já jogava, se eu não me engano, era na Tuna, ele já jogava, então ele era uma pessoa que eu me espelhava muito, realmente era meu ídolo, né, de infância. O Mário foi uma pessoa que serviu de inspiração para me conquistar meus objetivos como jogador profissional. Teve o Zezinho também, que também teve uma história bem legal, foi curta no Remo, mas bem legal, fez o gol contra o Botafogo, se não me engano, na Copa do Brasil, que o Remo ganhou. Então saíram alguns jogadores importantes daqui e eu me sinto feliz de ser mais um deles, né? Tudo começou por aqui, né? Era o time de rua. Time de rua. Aqui era a minha primeira casa, né? Que é a Rua das Flores, onde eu tinha um sonho também, que um dia que eu chegasse nos meus objetivos na minha vida. Esse lourinho aqui era o Cruzeirinho, né? Esse aqui é meu primo, Adamilson, tudo. Era esse time que a gente era imbatível na nossa rua. E eu tinha um sonho que um dia que eu virasse profissional, tinha parte da minha rua que não era bloquetada. E aí eu falei que um dia que se eu fosse vendido por uma equipe grande, brasileira, e ganhasse um dinheirinho, eu ia mandar bloquetar a minha rua. E esse sonho foi realizado. E quando eu fui vendido, eu mandei fazer toda a rua de casa, onde a gente jogava bola, onde tudo começou.
isso também foi um momento muito importante, muito especial na minha vida. Saindo daqui, começou a jogar no Luzeiro. Sim, eu comecei no Luzeiro, né, que a mãe era Luzeiro, torcia, e aqui tem uma rivalidade muito grande, Luzeiro e Uruitá, né? Todo mundo sabe, e a minha mãe era Luzeiro e meu pai era Uruitá. Então a minha mãe, eu acabei indo pro Luzeiro, bem novinho. Aí depois eu joguei no escolinha de pequenininho, depois eu fui pro Uruitá, que era do meu pai, né, que tinha que agradar os dois, né? E aí depois do Uruitá, depois eu fui morar para Belém, para estudar o segundo grau. Eu queria que primeiro ele terminasse o ensino médio para depois seguir a carreira. Não, é o momento, todo mundo me dizia, é o momento e reúne família. Só eu falava diferente e eu sempre pensei assim, quando se está reunido a gente vai pela maioria. E a maioria venceu, mas deu certo. No Santa Catarina a gente foi 2 vezes campeão do Católico, né, de futebol de salão. E aí o Beto Figueiredo estava numa dessas finais aí que a gente jogou, eu tinha feito gol nas finais, e aí me convidou, fez um convite para jogar no SESI, profissional de futebol de salão. E depois o Beto me levou para o Remo. E aí tudo que começou, eu fui aprovado no futebol de campo do Remo, o treinador era o Biá, era o tempo daquela safra ali, Rogério Belém, Siqueira, Dida, Júlio César, que jogou no Real Madrid, depois foi embora. Então era uma galera bem boa, Zé Raimundo, Zé Roberto. Tinha 17 anos ali naquela época, mas eu aprendi muito ali no Remo. O Remo eu sou muito grato pela minha passagem. Foi o início, tudo, sempre o início é mais complicado, né? E o Remo abriu essas portas para mim seguir, né? Trilhar uma carreira vitoriosa que foi, a minha carreira teve mais vitórias do que derrotas. E ali eu passei 9 meses, então ali eu não joguei no profissional do Remo. Eu lembro que eu fui 2 jogos no banco que o Hélio dos Anjos me levou, né? Mas quem me levou do júnior para o profissional foi o Pepe. Só que ele me levou para o profissional e eu não cheguei aí no banco com ele porque logo depois ele foi embora. Aí chegou o Hélio dos Anjos, aí foi umas 2 jogos no banco com 17 anos, mas depois fui vendido para o Mojimirim porque o Remo não atravessava. E quem te indicou para o Mojimirim? Você sabe? O Biá teve um campeonato no Maranhão, que era Vasco, Vitória, ia ter um campeonato. E eu não fui porque minha mãe não deixou, que tinha prova no Santa Catarina. E aí perguntaram pro Biá qual era o melhor jogador do Remo. Ele falou assim, olha, vou te ser sincero, o melhor jogador do Remo... Não tá jogando. Não tá jogando, porque estava em prova em Belém e ele não pôde vir. E aí causou uma curiosidade dos clubes que estavam ali, que perguntaram para ele. E os clubes vieram ver um repar que teve no Baenão, que a gente ganhou de 1-0 com um gol meu. Bem no finalzinho, a mãe estava também, estava um dia chuvoso à noite, e eu fiz o gol. E eles estavam ali, eu tinha jogado super bem. E aí eles mostraram interesse e eu acabei sendo vendido para o Mojimirim. 50 mil reais, né? 50 mil reais, eu fui vendido. Aí Remo, Mojimirim... Mojimirim eu fiquei 4 anos, né? Eu acho que foi o clube que tipo, foi uma escola, tipo, foi uma faculdade para mim em todos os sentidos, porque lá eu aprendi muita coisa, o presidente era um cara muito correto, então ele não abria mão que, além de ser jogador, tinha que ser o ser humano, o homem, então eu aprendi muita coisa ali. Aí eu fui vendido pro Corinthians, aí minha vida mudou. É outra história. Aí é outra história. Virou celebridade. Aí virei celebridade, e foi para mim no início foi difícil, porque... Eu fui vendido e era um valor muito alto, então deu uma repercussão muito grande. E aí no Corinthians aí começou os títulos, já novinho, Deus já começou a me abençoar. Eu fui campeão brasileiro 99, joguei algumas partidas, por ser novo, joguei algumas partidas. Fui campeão mundial. Poxa, que bacana. Né, no banco, e aquilo ali serviu para mim como uma experiência muito grande, assim, mesmo jovem. Eu lembro que eu estava no banco, as minhas pernas tremiam, que a final foi Corinthians e Vasco, e tinha 100 mil pessoas no Maracanã. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí eu sentava, e aí o Ricardinho machucou no jogo e o Oswaldo me olhou. Aí me olhou e a minha perna começou a tremer. Eu falei, meu Deus, será que eu vou entrar nesse jogo, tudo? E aí ele optou pelo Fernando Baiano, que até bateu um dos pênaltis que a gente... E aí a gente foi campeão mundial também. Aí foi pro Grêmio, né? Que ano? No Grêmio foi 2001. Aí eu saí emprestado pro Grêmio. Aí campeão lá, não? Aí no Grêmio eu tive algumas conquistas. Fui campeão da Copa do Brasil. Ah, que bacana. 2001 contra o Corinthians, né? Que eu fiz os 2 gols na final, que marcou e foi histórico. Eu fui campeão da Copa do Brasil e campeão gaúcho também pelo Grêmio.
Aí depois... Aí eu fui para a Coreia, porque era cara da Lei Pelé, acabei pegando o meu passe e sendo eu dono do meu passe, onde eu tinha recebido uma proposta irrecusável, tudo, e aí eu acabei indo para a Coreia. Também foi uma experiência muito difícil, porque eu fiquei longe de todo mundo, né? Do outro lado do mundo também foi um momento bom assim como profissional, mas que também eu ficava muito triste, porque estava longe da família, eu sempre fui muito apegado com a família. Depois eu voltei da Coreia, fui para Curitiba também conquistei títulos importantes, fui campeão paranaense pelo Curitiba, fiz o gol da final, foi em 2004. Depois pintou essa proposta do Vitória Guimarães para jogar o Campeonato Português. Vitória foi um ano, e eu tive a felicidade de fazer o gol no finalzinho, que classificou o Vitória Guimarães para a UEFA, que fazia 20 anos que o clube de Guimarães não ia para a UEFA, e eu fiz o gol no finalzinho. Tem até depois ela vai filmar, que tem o gol que no finalzinho que eu tirei a camisa, fui expulso e fui para a torcida. E a torcida pegou, a torcida do Vitória Guimarães é muito fanática em Portugal. E a torcida começou a querer tirar meu short em cima de onde eu estava, do vidro ali, perto da torcida. E o cara bateu uma foto, foi bem feliz, a foto tá bem bonita, a torcida em cima de mim. E foi marcante também. Aí foi pro Atlético Mineiro. Qual a camisa do Sírio? Foi no Grêmio. Do Grêmio. Foi dia do Sírio, que eu falei pra mãe, eu liguei pra mãe e falei, mãe, se eu fizer um gol hoje, eu vou homenagear o Sírio de Nazaré, que a mãe é católica, eu também sempre foi quando nos momentos difíceis eu me apeguei muito a Nossa Senhora de Nazaré. E por agradecimento eu falei assim, um dia eu vou fazer um gol e vou homenagear o Sírio de Nazaré. O Galo o Curitiba foi 2004, foi 2006 mais ou menos, 2006. Não, no Atlético Mineiro foi um momento muito difícil. Eu machuquei, eu tive um problema de pubis que eu nem conseguia levantar da cama, tive um problema muito sério de pubis, mas depois me recuperei, mas fiz alguns gols importantes, fiz o gol contra o Flamengo, no Mineirão, que é a rivalidade Flamengo e Atlético é muito grande. Fiz o gol do desempate, com o Mineirão lotado, tudo que também ficou marcado na minha carreira, mas títulos eu não conquistei. Aí Ponte Preta, também tive uma boa passagem. Aí Botafogo do Rio foi 2008, eu acho. Foi 2008. Disputei um campeonato carioca, a gente foi campeão, acho que da Taça Guanabara, acho que foi. E depois fiquei só 6 meses no Botafogo. Do Botafogo para a Suíça. Aí eu fui para a Suíça, fiquei 6 meses, eu tinha vontade de jogar que todo mundo fala que esse mercado também era bom. E aí eu joguei 6 meses na Suíça. E aí vim para Belém de férias. E aí veio o Paysandu, que era o sonho do meu pai. E o teu time de coração. E meu time de coração, de infância, né? Porque na real, quando você vira profissional... aí você deixa. Você deixa de... Mas foi um time que o meu pai me levava na infância para ver os jogos, eu tinha um carinho muito grande. E aí no Paysandu foram 4 meses que eu joguei no Paysandu para realizar o sonho do meu pai. Mas agora só um detalhe, aqui no Paysandu, que aliás foi uma fase que teve muita dificuldade, né? O Paysandu está atravessando um momento financeiro difícil, tudo também. Mas você fez um gol de bicicleta que ganhou até título do ano. Eu fiz o gol de bicicleta nesse ano, na Curuzu, né? Que todo mundo fala que foi um dos gols mais lindos que a Curuzu já teve. E esse gol foi o gol mais bonito do Campeonato Paraense desse ano. Luiz Mário, jaqueta número 9, ele iniciou a jogada pelo meio, tocou na direita, recebeu o cruzamento, matou no peito, deu mais um tiro, que bicicleta. Depois eu vim para o Criciúma, eu passei 6 meses também, tive algumas lesões chatas aqui que também me impediram de fazer grandes jogos. Depois do Criciúma foi Macaé, disputei um campeonato carioca pelo Macaé, a gente foi super bem no campeonato carioca, fiz gol contra o Vasco, tudo. E assim foi, Bragantino, Esportivo de Arapiraca, Internacional de Limeira. E Casa, que a gente subiu para a Série B aqui, subiu para a Série B. O Catanduvense, que é o Campeonato Paulista, no interior de São Paulo, e Novo Hamburgo, que foi o último. Aí você encerrou. Aí eu encerrei a carreira. Acho que foram 22 clubes, né? 22 clubes em 19 anos. 19 anos de carreira. Atualmente você mora onde, Luiz Mário? Estou morando em Porto Alegre. Né? Eu tenho uma filha gaúcha, né? Eu tenho uma filha gaúcha e uma filha paraense. Então Porto Alegre é onde eu criei um vínculo de amizade muito grande. Aqui também, em Belém também tem grandes amigos.
Tem até os amigos do nosso Tom lá, né? Que você conhece, que sempre fala super bem de você, tem o maior respeito por você. Eu falo para meus amigos paraenses assim, que o carinho do povo gaúcho, e não é só gremista. A torcida do Inter também tem um respeito gigante por mim. É impressionante. Mesmo quando eu jogava no Grêmio, a torcida do Inter falava assim: Luiz, eu sei que você joga no Grêmio, mas a gente tem uma admiração pelo teu futebol gigante. Então o povo gaúcho, ele é muito acolhedor. E ele realmente me acolheu ali como filho. E eu me sinto muito bem morando em Porto Alegre. Mas lógico, eu sou paraense, nato, vigiense. Eu sempre venho aqui, agora eu estou um mês aqui já com meus pais de férias. E agora eu vou ter mais tempo, né, de vir aqui por ter parado de jogar. Eu tô falando com o camarada aqui, de repente eu vejo outro aqui, que é isso? Dois. Essa aí é uma imagem do Paysandu, né? Que como eu falei da infância, que o meu pai sempre me levava pro... Você foi capitão do time, né? Eu era capitão do time, mas eu falo sempre meu pai, infelizmente eu vi num momento muito difícil pro Paysandu, e eu vejo hoje o Paysandu uma estrutura boa, seguindo num caminho correto. A gestão do Paysandu hoje é muito boa. Infelizmente, na época que eu joguei não era, mas isso não é justificativa. Costumo dizer, Luiz Mário, que muitos bicolores nem sabem por que é chamado de fiel. É porque sofreu muito com dívidas, derrotas, dirigentes que não completavam o mandato. Hoje o Paysandu é outra história. Outra história, eu acho assim. Agora o mal virou para o Remo. O problema do Remo é um problema do Remo e era um problema do Paysandu, a questão de gestão. Hoje o futebol ele cresceu. Hoje você precisa fazer uma boa gestão no clube, você precisa estudar futebol hoje. E o Remo infelizmente ficou para trás, entendeu? E hoje o Paysandu está se erguendo por quê? Porque tem pessoas ali dentro que conhecem sobre gestão de futebol e tem o resultado. Hoje o Paysandu é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e tem time para subir, porque eu conheço cada jogador ali, muitos amigos meus que jogaram comigo, e que realmente o Paysandu, você vê que ele está bem. A gestão do Paysandu, ela está correta, a mentalidade... Contratando profissionais para cada setor. Para cada setor. Contratou um profissional para logística, para viagem. Dessa forma não tem como dar errado. Salário em dia, eu tenho amigos lá. O Leandro Cearense é um cara que eu conheci agora, um cara finíssimo, um cara humilde, que eu conheço. Falou: Luiz, o Paysandu vai vir... A gente estava até brincando esses dias almoçando, o Paysandu vai virar um esporte da vida. O esporte é um clube estruturado, com sócio, a torcida vai para campo. E o Paysandu realmente está vivendo esse momento. Espero que o Remo olhe o Paysandu como espelho, que é uma realidade. E também cresça, porque o futebol paraense merece crescer. E aí, os dois crescendo, vai aparecer outro Giovani, outro Ganso, outro Luiz Mário, outro Roma, outro Charles Guerreiro, e assim por diante. Muito bem, parabéns, Luiz Mário, parabéns, professor Iná, todos os parentes, a família toda, né? Luiz Mário, que exemplo, quanta vitória, queridíssimo lá em Porto Alegre, lá em Portugal, pela sua carreira. E eu quero fazer um registro aqui, Clivaldo, nós não esquecemos de você não, eu pedi para o Luiz Mário, eu faço questão de dizer pessoalmente, porque o Clivaldo foi o goleiro da seleção paraense que eu formei em 1992 e hoje foi goleiro do Pinheirense, tá certo? Hoje é vereador em Vigia, tem tudo a ver com grandes projetos sociais, o querido Clivaldo.